E hoje nós vamos falar, gente, o tema de hoje está muito legal, bem sociológico. Eu gosto de sociologia, então nós vamos falar de movimentos sociais. Os movimentos sociais, o que eles fizeram com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? O que são movimentos sociais? Primeiro, movimentos sociais, gente, são formas da sociedade. Stephanie, Deus te abençoe. É a forma da sociedade transmutar pensamentos. E sempre haverá. Tá? Não pense que agora que a sociedade está mudando. É que agora, com a tecnologia, a gente consegue ver mais rápido e melhor a transmutação da sociedade. Né? Então, o que acontece? Feminismo, machismo sempre existiu, infelizmente é conceitual. Infelizmente, não sou machista, tá, gente? Pelo amor de Deus. É conceitual, até porque a mulher é um ser humano como o homem, nem mais nem menos. Então merece respeito que o homem merece, tá bom? Então machismo é algo absurdo, não tem nada a ver, a proeminência que Deus dá ao homem não tem nada a ver com o machismo, tem a ver com responsabilidade, e não com proeminência de força ou de pseudo-poder, diga-se de passagem, né? Até porque ai dos pastores se não fossem as mulheres dentro da igreja. Então, falo isso, né, com muita propriedade. Isso, RMD, gente, resenha ao meio-dia. Eu diminuí para fazer uma sigla, senão é muita coisa para escrever na thumb, né? Se eu escrever o tema, isso, aquilo, fica poluído. Então, dentro da questão da arte, a gente botou RMD, resenha ao meio-dia, tá bom? Então, sabe... Mas eu separei 4 pontos aqui, para mim, são os mais importantes, além do feminismo, que aí vai ser muito mais amplo. Primeiro é o ecumenismo, gente. Primeira batalha espiritual que a gente está passando é do ecumenismo. Desde os anos 1960, a Igreja Católica, eu falo isso como uma história, tá, gente? Eu não vim aqui falar mal da Igreja Católica, eu falo isso como história. A Igreja Católica gerou um movimento, né? Um movimento a qual próximo ao pentecostal. Daí nasceram várias congregações diferentes, dentre elas a Canção Nova, né? A Canção Nova, que são movimentos muito parecidos com pentecostais, católicos carismáticos, né? Um movimento carismático. Falam línguas, cânticos espirituais, tem um comportamento diferente do católico natural ou do católico tradicional, habitual. São muito parecidos com algumas igrejas evangélicas. Então, o que acontece, gente? Obrigado, Michel. Então, o que acontece? O movimento carismático, ele veio, na verdade, arrastando aquilo que a Igreja Católica, como estratégia do crescimento do protestantismo. Lembre-se que antigamente era protestantismo. Nos anos 60 chamava-se protestantismo. Depois de um tempo, apelido, crente não é nome, crente é apelido, porque crente qualquer um pode ser crente no diabo, crente em Jesus, crente em Buda, crente na Virgem Maria, crente em Kardec, crente em Alá, crente, gente, toda pessoa que crê em algo, tem uma filosofia de fé, então é crente. Então nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes na palavra de Deus, crentes em Deus, crentes no Espírito Santo. Nós cremos nessa doutrina. Então vamos lá. Então os crentes eram um apelido e de repente os protestantes começaram a crescer. Nesse movimento de protestantismo crescente, principalmente no Brasil e na América Latina, as igrejas batistas e presbiterianas, principalmente as batistas, faziam um trabalho missionário muito extenso, porque a Igreja Batista sempre teve dinheiro. A Igreja Batista, vamos falar assim, a Igreja Batista sempre foi uma igreja próspera, abastada, mas não à toa. Vamos falar de maçonaria, vamos falar disso, mas, gente, olha, vamos ser realistas. Foi a que mais investiu em missões na América Latina, foi a que mais investiu em missões no mundo. As igrejas batistas sempre foram fortes em missões, sempre foram fortes. Antes de surgir a Universal, com seus megatemplos enormes, bonitos, as igrejas batistas sempre tiveram templos bonitos, corais bonitos, pianos, órgãos. Sempre foi a igreja que, em proporção intelectual e financeira, sobrepôs as outras. Depois vinha a presbiteriana, depois veio as metodistas, as congregacionais tradicionais, mas em termos de pujança, como diz os antigos, a batista fazia isso. Então, as igrejas batistas, presbiterianas, as tradicionais, congregacionais,
As Assembleias de Deus, que faziam missões mais evangelísticas do que missões integracionais, mas invadiam as favelas, invadiam os recôncavos, ia para os interiores do Ceará, dos sertões do Agreste, no interior do Brasil, no interior do Centro-Oeste, a Assembleia de Deus também expandindo, do jeito evangelístico, não missionário, mas do jeito evangelístico. Então, o que aconteceu? O evangélico, ou o movimento evangélico, começou a crescer. Com isso, a Igreja Católica, que sempre dominou a América Latina e a América Central e outras partes do mundo, começou a entender que era necessário haver um movimento, já que o catolicismo natural, o catolicismo tradicional, ele estava perdendo força, porque muitas pessoas estavam migrando. Eu não gosto da palavra se convertendo, porque a palavra se converter ela é muito profunda para você dizer que a pessoa... Mas estavam recebendo Jesus como Salvador, reconhecendo uma nova faceta do Evangelho, reconhecendo uma nova forma de adorar, reconhecendo que as suas vidas andariam melhor com outra doutrina cristã. E aí o que acontece? A igreja tinha que levantar, planejar alguma coisa nesse sentido. O que ocorre é que o movimento carismático veio planejado já há muitas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas quando chegou nos anos 60, o Vaticano liberou para que esse movimento carismático se levantasse com uma proposta ecumênica. Por quê? Havendo essa proporção, ou com essa capacidade de atrair as pessoas a olhar principalmente para as Assembleias de Deus, que estava crescendo muito no mundo e no Brasil. Então, esse movimento carismático ele veio para se assemelhar ao contexto evangélico, que era um pouco mais liberal, não tinha liturgia, a não ser a igreja presbiteriana, que era mais litúrgica, também os metodistas, a metodista a wesleyana, alguns batistas, aquela coisa. Então, veio o movimento ecumênico. Agora, o que é a palavra oikomene? A palavra oikomene, gente, no grego, significa universo, significa mundo. Quando nós falamos de ecumenismo, Marli Gonçalves, Deus te abençoe, quando nós falamos de ecumenismo, ismo, o uso, ecumenismo, na verdade, passou a ser de uma palavra de origem grega, que quer dizer universo, oikomene, né? Universo, como cosmos, é um paralelo a cosmoi, ou mundos. Só que ecumenismo passou o seguinte, é lugar comum, lugar de sobrevivência, lugar de vivência comum. Então o ecumenismo, na verdade, veio com o cunho e diz assim, olha, somos filhos de Deus, somos todos comuns, então nós não precisamos ter várias religiões. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, você me respeita, eu te respeito, e podemos andar juntos, inclusive dar as mãos, podemos, de alguma forma, adorar o mesmo Deus, todos os caminhos levam a Deus. E aí, com isso, com essa questão de todos os caminhos levam a Deus, no ecumenismo, infelizmente, a coisa foi degringolando. Por quê? Para quem é cristão, para quem é usuário da Bíblia, usa a Bíblia como regra de fé e prática, nós sabemos que só um caminho leva a Deus. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é muito taxativo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus ele é radical. Eu sou, primeiro, egomei. No grego ele deixa... Isso é muito forte. Alguém no grego falar egomei é muito pesado. Engraçado. E no hebraico também é quase Iavé. Eu sou. Soa quase como Iavé. Então, nos dois sentidos, um religioso e o outro filosófico, é uma evocação muito pesada que Jesus faz. Mas ele faz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se compara ao tabernáculo, átrio, santo lugar e santo dos santos. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você chega em Hebreus, o autor dos Hebreus diz, cheguemos, pois, com ousadia pelo novo e vivo caminho. Ele está fazendo um comparativo com o tabernáculo. Olha que interessante, está fazendo um comparativo com o templo. Pelo novo e vivo, pelo véu, ou seja, do santo lugar, pela carne, pelo sangue. Chegamos confiadamente ao trono da graça. Então vamos entender que Jesus deixa bem claro. Então o ecumenismo vem para dizer o seguinte, que se nós adoramos a Jesus, todos nós somos irmãos. Só que o que ocorre aí é que o ecumenismo ele vem com base em algo que é muito complexo.
porque ele acaba gerando em nós quem entra nessa questão do ecumenismo entra pensando em respeitar o próximo, e devemos sempre respeitar o próximo, deixando bem claro, tá, gente? Olha só, eu respeito os espíritas kardecistas, eu respeito os católicos, eu respeito o direito das pessoas terem outra religião, eu respeito, sou obrigado a respeitar. Jesus mandou eu amar o meu próximo, Jesus mandou eu interceder por quem me persegue, Jesus mandou eu abençoar os que me xingam e que tentam me arrebentar. É difícil? É. Mas é um mandamento de Jesus, é imperativo que a gente viva isso. Ok, se alguém vier um católico conversar comigo, vamos ter conversas boas, agradáveis. Se o espírita vier, se o afro-espírita vier, se o budista vier, se o ateu vier, eu respeito a todos, não faço proselitismo aqui, vocês sabem disso. Não venho aqui para falar mal da religião de ninguém. Porém, estamos estudando aqui batalhas dos últimos dias, e o ecumenismo é uma grande batalha. Por que uma grande batalha? Porque, na verdade, gente, a regra de fé e prática de cada um, ela não pode ser compartilhada, ela tem que ser vivida. E o que o ecumenismo faz? O ecumenismo faz, em verdade, é enfraquecer a fé de todos. O ecumenismo, se você tentar viver de forma ecumênica com o afro-espírita, religião de matriz africana, se você tentar viver de forma ecumênica com o pessoal do Islã ou os adeptos de Maomé, se você tentar viver de forma ecumênica com o espírita kardecista ou com o próprio católico, em algum ponto vai haver divergência. Temos convergências? Temos, mas temos muitas divergências. E aí eu fico preocupado porque nós vamos depois falar sobre isso. O ecumenismo pode nos levar a um segundo ponto de batalha, que é o relativismo. O ecumenismo, se você deixar ele entrar na sua vida, e aí eu vou dizer para você, isso não é amor. Se alguém falar assim, mas a pessoa que adota o ecumenismo, ela está provando o amor de Deus. Negativo. Então Jesus não amava algumas pessoas. Sabe, vamos entender uma coisa. O ecumenismo, no sentido de convivência, seria legal. Olha, eu posso conviver com os católicos. Eu posso conviver com qualquer outra religião, posso conviver com filosofias budistas, shintoístas, brahmanistas. Eu posso, gente, posso, porque o ser humano não tem que ser inimigo do ser humano para ser cristão. Só que o problema é que o ecumenismo vai levando você a um relativismo. E a outra batalha é grande, um puxa o outro. O relativismo é o quê? É a contextualização das experiências, da praxis pessoal. O relativismo é justamente a sua capacidade ou incapacidade de tentar viver dentro de um contexto a qual não dá para você viver. Infelizmente, o ecumenismo traz o relativismo, e o relativismo faz com o que está acontecendo hoje com a igreja e com o ser humano. O contexto de relativismo, eu vou até procurar aqui, relativismo, ponto de vista epistemológico, adotado pela sofisma, pelo ceticismo, pragmatismo, etc., que afirma a relatividade do conhecimento humano e incognoscibilidade do absoluto e da verdade, ou seja, nenhuma verdade absoluta, nenhuma experiência é correta, ou seja, nada está certo se for só do seu ponto de vista. E aí fica difícil, porque o relativismo ele desmonta a doutrina teológica, bíblica. Ele desmonta a filosofia de fé em Cristo Jesus. Tenta desmontar o cristianismo. Porque o relativismo diz assim, não é bem assim não. Olha, eu acho que cada um... Por que nós temos inúmeras denominações? Por causa de relativismo. Por causa do extremismo do relativismo. Porque, na verdade, o relativismo vem por causa do extremismo. Antigamente, eu creio que hoje não. Tomara que hoje não. Mas aí, algumas igrejas pentecostais falavam o quê? A pessoa que não fala em línguas não vai para o céu. Primeira heresia era essa. Se você não falar nas línguas dos anjos, você não vai para o céu. Formação enganosa de líderes que não tinham o mínimo de formação bíblica, teológica, intelectual e que dirigia a congregação. Então, passava essa ideia para as pessoas. 2.
O batismo que Jesus ama, o batismo que Jesus mandou é o por imersão. Quem não é batizado por imersão não é batizado, portanto não vai para o céu. Ó, cuidado que isso é um sofisma. O caminho é Jesus, não é o batismo. O que salva é a cruz, é o sangue, não é o batismo. Jesus disse o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos batizando-os. Batismo é pública profissão de fé. É uma confissão. O batismo não salva ninguém, porque muita gente que foi batizado nas águas, com pouca água, com muita água, vai para o inferno. Vai morrer e não vai para os céus. Então, sofisma. Vocês estão entendendo o que é sofisma? Outros sofismas que a gente tem são as questões que envolvem, muitas vezes, predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo. Não vou entrar nisso, que são teologias distintas e antagônicas, mas elas geram sofismas nos seus adeptos. Ela gera sofisma nos seus adeptos. Uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Meu irmão, a pessoa pode beber, fumar, xerê, beber, cair, levantar, beber, cair. No último segundo, Jesus dá um pênalti e ele ganha o campeonato. Você entendeu? Soberania de Deus, meu querido. Soberania de Deus. Cansei de ouvir isso. É assim? Não sei. Salvação pertence a Deus, mas eu tenho medo quando alguém entra com essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, sem contexto. Por outro lado, sofismas arminianistas também. Né? A salvação não pertence ao homem, mas o homem tem o direito de resolver sua vida. Deus deu a ele o direito dele fazer o que ele quiser. Ele entra no céu e sai do céu a hora que ele quiser. O nome do rapaz está no livro da vida. Mas se ele pecar, ele vai sair. Só que a Bíblia não fala da borracha do livro da vida. Eu gostaria de saber quem é que apaga o nome de alguém no livro da vida. Né? Quem é que apaga? Moisés até tentou pedir, mas Deus falou assim: meu filho, é impossível. Retira o meu nome do livro da vida. Eu falei: não, uma vez que eu coloquei, tá vendo? Então é salvo, salvo para sempre. Não, é muito mais profundo do que isso, calvinista. É muito mais profundo do que isso, arminianista. Eu não estou preocupado aqui para falar de... Eu não estou aqui me ocupando do calvinismo e arminianismo. Eu estou aqui me ocupando dos sofismas que as duas posições ocupam. As duas doutrinas... Vocês estão entendendo? E os sofismas trazem o quê? Relativismo. E a gente foge da centralidade do evangelho, porque o relativismo faz isso. Ah, irmão, olha só. O que é bom para tu na tua igreja, não é bom para mim na minha. Na minha, a gente pode pular, dançar, rebolar. A gente consagra umas garrafas, coloca lá, e a gente vai cantando, vai descendo na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa e na boquinha da garrafa. E, meu irmão, Jesus vai se... Você acha que Jesus está perdendo tempo e se irá com isso? Você acha que que Jesus vai sair do trono dele porque as irmãs estão descendo na boquinha da garrafa? Porque tem alguns irmãozinhos que querem descer na boquinha da garrafa. A maldade está nos olhos de quem é mau. Muito bom. Muito bom. Só que a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. E descer na boquinha da garrafa, meu irmão, é estar na aparência do mal. Você sabe qual é a linguagem figurada de descer na boquinha da garrafa? Você viu as danças da Carla Pérez e outros do El Chan descendo na boquinha da garrafa? Aquilo é uma pornografia dissimulada, ô abençoado. Você está copiando uma prática dos filisteus, dos filhos de Belial. Você está simplesmente levando para a sua igreja um sofisma e você está relativizando o evangelho. Vocês estão entendendo a batalha que nós temos hoje com o relativismo? Porque hoje nós estamos vivendo, o ecumenismo gerou relativismo, porque as pessoas que estão vindo para a igreja evangélica, elas estão vindo com essa cultura ecumênica, e aí você vê um cantor como Kleber Lucas dentro de um centro de Umbanda, participando de um culto ecumênico no centro de Umbanda, onde tem cantos de pontos dos orixás, caboclos, dos guias. Gente, eu respeito, pelo amor... não estou falando mal da religião alheia. É o culto deles. Eu fui professor de ciência das religiões, então vamos lá. É a maneira de cultuar deles. Respeite a maneira de cultuar do afro-espírita. Respeite a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda. Respeite. Deixe eles cultuar do jeito deles, porque eu quero que respeite o meu culto.
Eu não quero ninguém entrando na minha igreja, nem na sua igreja, dizendo que você não pode tocar guitarra, violão, teclado, bateria, que nós não podemos levantar a mão, que nós não podemos adorar a Deus, que podemos falar em línguas. Então, vamos lá. Então, respeito. Agora, preste atenção. Eu respeitar é uma coisa. Eu estar lá, no meio do ponto, no meio da invocação do orixá, no meio da descida ou da manifestação de uma entidade, com todo respeito agora, que eu também mereço. Não vou. Não quero. A não ser que Deus, na sua infinita soberania, presciência, diga, Maurício, vá, porque eu vou fazer algo lá com você. Excetuando isso, queridos, de vontade própria, sem aviso prévio do Eterno, eu não vou. Com todo respeito. Eu posso almoçar com qualquer um, posso tomar café com qualquer um, posso jantar com qualquer um, eu posso visitar a casa e ser visitado na minha casa. Agora, eu só tenho uma forma de cultuar. Eu só tenho um jeito de cultuar. Vocês viram o bug aí que deu agora? Esse bug não é de internet não, tá, gente? Esse bug é do YouTube. Vocês viram agora? A Matrix aí. Vi aqui ao vivo e vi depois no meu espelho. Amém. Vamos lá. Esse bug não é internet, tá bom? Não é sinal. Esse bug é do YouTube. É um bug da inteligência, porque eu estou falando de religiões alheias. Só que eu não estou pichando, não estou condenando e não estou aqui de forma nenhuma difamando nenhum líder religioso, ninguém. Vamos lá. Então nós temos o ecumenismo, o relativismo. Vocês estão concordando? Gente, vocês estão me acompanhando aqui? É uma resenha, estão batendo papo, tá? É que o meu jeito de resenha é meio estudo, mas estamos batendo papo. Vocês estão acompanhando aqui? Amém? Estão me entendendo? As batalhas, a gente quer só falar de demônio. Calma, irmãos. A estruturação de batalha espiritual é algo muito maior. É algo muito maior. Vamos compreender isso. Isso, amém. Então vamos lá. O relativismo. A pessoa chega na igreja e ela detona, por exemplo, o que o Ed Renekiewicz fez da última vez aí. Nós temos que reinterpretar os textos bíblicos para adequar, para acessibilizar homossexuais, prostitutas, bandidos. Olha só, Jesus já acessibilizou essas pessoas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A prostituta, o homossexual, o bandido, o garoto de programa, o adúltero, o maluco, o bruxo, seja lá o que for, eles estão sobrecarregados de pecado. Jesus diz que os aliviaria. Só que Jesus deixou bem claro, quem não é por mim é contra mim. Quem tenta agradar Alá e aqui não vai dar certo. Alá que eu falo é lá, tá bom, não é Deus Alá, tá bom, gente? Não é Alá dos muçulmanos. Lá, quer dizer posicionamento, situação, deslocamento. Quem tenta adorar, agradar lá e aqui, vai dizer, meu irmão, você não pode agradar duas entidades dos deuses. Você vai agradar um, vai aborrecer a outro. Então nós vamos entender que não dá para você relativizar a Bíblia para que as pessoas tenham mais acesso à casa de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, repito, a verdade é a vida. Só que ele falou também, a porta para o céu é estreita. A porta para o mundo é larga. E muitos vão pela perdição. Eu não tenho como negociar isso. É relativizar o evangelho. Eu dizer que algumas coisas na Bíblia para mim servem, para outras não servem, fica difícil. Eu posso contextualizar, quem estuda teologia comigo sabe, questões históricas, questões locais, cultura, tempo, espaço, e aí a gente contextualiza para ver o quê? Justamente a capacidade de trazer um texto de 2000 anos para cá. Só que Jesus deixa bem claro, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu, o Senhor, não mudo. Aí vem o relativismo. Poxa, por que não aceitar o casamento homossexual? Porque segundo a minha fé, olha o pronome possessivo, a minha fé,
A homossexualidade é algo que Deus não recebe, não aceita. Deus ama o ser humano, mas não ama certas atitudes do ser humano. Deus ama o homossexual. Deus ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade. Gente, é o like, obrigado. Alguém me lembrou aí. Porque eu não fico ligado, né, irmão? Deixa o like, gente, tá bom? Vocês mesmos podem pedir o like aí no chat. Deixa o like, ajuda-nos. Não estou aqui, deixando bem claro, gente, não estamos aqui falando mal de ninguém, nem criando tumulto, nem proselitismo. Não estou dizendo para você que a minha religião, olha, a minha igreja é a única, é a certa, você só será salvo dentro da minha igreja. Não, 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 não. Deixa bem claro isso. Não temos essa arrogância aqui agora, não. A gente entende pela nossa regra de fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa é a nossa ponte de acesso a Deus. Ele é um novo e vivo caminho. Então nós temos o ecumenismo, temos o relativismo. Porque aí a gente começa essa teologia sofismática cristã. Sabe? A gente vai entrando nessa coisa sofismática cristã. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não. Só temos que entender que Deus ama o ser humano. Eu não entendo um Deus que cria o ser humano e vai mandar para o inferno. Sim, olha só. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o ser humano. Só que o mundo como jaz no maligno, a palavra jazer em latim significa deitado, né? Aqui jaz fulano, aqui deitou-se fulano, né? O estado horizontal na Terra. Então vamos entender, o mundo inteiro está morto no maligno. Então quem acompanha ele vai para o lugar que é dele. Quem acompanha Cristo vai para o lugar, é dualidade, o mundo espiritual é binário, é dual. É uma dualidade, goste você ou não. Se você segue a Cristo, a promessa de Cristo é a iluminação do ser humano na Terra. Após essa iluminação na Terra, crescimento à imagem e estrutura dele. A estatura dele leva ele para onde ele foi. Ele foi na frente da gente. Vou vos preparar lugar. Vou na frente preparar lugar para vocês. Na casa de meu pai, há muitos lugares. Ponto, gente. É o que ele sempre disse para nós, é o que a gente sempre lê. Na ceia ele diz, não beberei mais desse suco da vide, mas vou preparar as bodas do cordeiro, uma analogia no nosso encontro, a nossa festa no reino espiritual. Ok, gente? Então, sem ódio, sem negócio de ficar criando tumulto com os outros, sem ficar criando rusga por causa de denominação, por causa de... Agora, entenda, o relativismo está fazendo a igreja enfraquecer. E isso é estratégico, gente. Isso é muito estratégico. Relativismo entrou na igreja e fica complicado. Quando você relativiza, você perde respeito. Quando você relativiza, você perde a consciência do seu papel. E aí começamos a negociar. Tem muitas igrejas, muitas teologias, muitos pastores negociando. Falaram aqui agora... Alguém me indicou fazer a live com uma outra pessoa muito famosa de batalha espiritual aqui. Só que eu tenho acompanhado essa pessoa, né, que passou por momentos difíceis alguns anos atrás, perda de filho. Eu entendo, eu imagino a dor. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos. Eu imagino a dor. Nossa, eu só imagino. Eu não passei por essa dor ainda. Passei pela dor de perder muitos entes queridos, pai, e, meu Deus do céu, é complicado. Mas quando você começa a relativizar e aceita, como foi aceito aí por ele, uma série de questões homossexuais, inclusive o casamento do Heidrich, foi meu aluno, gente, foi meu aluno num período de teologia, acredita? Há 16 anos atrás, eu acho. 16 anos atrás, 17 anos atrás, 17 não, 18, 2003, 2021. O Heidrich foi meu aluno, era da Igreja Presbiteriana de Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. E, de repente, né, infelizmente, a relativização. Então, quando você negocia valores... Sabe por que o judeu é respeitado? O judeu ortodoxo. Sabe por que testemunhos de Jeová são respeitados? Sabe por que algumas religiões são respeitadas? O que eu falo respeito? Pode ser temida, não sei. Porque, no fundo, você não concorda com elas, mas você respeita o posicionamento delas. Você não concorda com o judaísmo ortodoxo, mas você respeita. Você não concorda com o testemunho de Jeová, mas você respeita. Você não concorda com o pessoal do Islã, do Alá, do islamismo. Você não concorda, mas você... Sabe por quê? Porque eles demonstram para você ao longo de décadas, de séculos, que não tem negócio. Fique com raiva de mim, mas não tem negócio. Eu guardo o sábado, pode me xingar, pode falar que estou na graça. Eu guardo o sábado e ponto final. Vocês dizem que guardam o domingo, vão para a praia, vão para a festa. Vocês negociam o domingo de vocês, então é problema de vocês. Eu não negocio meu sábado. Os muçulmanos, isso aí, obrigado. É porque são 2 nomes, né? Islamitas, muçulmanos. Então vamos entender
Quando você relativiza as coisas, você começa, de certa forma, a negociar. O ecumenismo trouxe o relativismo acaba trazendo a negociação. E aí o que acontece? Nós temos a terceira fonte de batalha espiritual para nós. Qual é a terceira fonte de batalha espiritual para nós na modernidade dos últimos dias? Sexualidade. E aí sexualidade eu entendo por quê? Por tudo. O liberalismo sexual. E começa pelo próprio casamento dos evangélicos. Jeremias tem um texto dizendo que as pessoas não iam mais celebrar casamento. Há um texto de Jeremias, eu não lembro agora qual o contexto, que ele diz que haveria um tempo, tudo bem, Jeremias está falando para Israel, mas serve para nós. Que as pessoas iriam casar, não iam celebrar. O que é celebrar? Consagrar. Tem pessoa que fala assim, irmão, vai lá, casa no civil, tá tudo certo, irmão. Eu sempre falo para a pessoa, você tem dinheiro para fazer festa? Não. Então faz o seguinte, vamos casar no civil, traz o documento aqui e a gente faz uma celebração na igreja. A igreja vai bancar para você. Deixa isso bem claro aqui, todos os membros da Igreja Batista Palavra Viva. Pastor, não vamos fazer uma big cerimônia, não vamos gastar o que não temos, mas te garanto o seguinte, um culto, um par de aliança, louvor, palavra, consagração e bênção você vai ter. Se você quiser ir no cartório casar e vir para cá, tudo bem. Agora, se você não quiser, eu já cansei de fazer isso. Traga o livro do cartório, eu assino para você, leva lá, a igreja reconhece firma pela secretaria, mas você casa celebrando a Deus o seu casamento. Não é pastor, Juliano, isso aí não é pastor. Nem aqui, nem no inferno acho que é pastor. Troca de casal, swing, tá maluco? Mas eu recomendo a você, Jana Ribeiro, a procurar seu pastor e pedir ele para celebrar uma cerimônia. Não é gente, festa é uma coisa, cerimônia é outra. Não estamos falando de festa, estamos falando de cerimônia, celebração, consagração, bênção, testemunho. As pessoas confundem festa de comida, salão, bebida. Não é isso que a gente está falando. Mas o que acontece? O relativismo trouxe isso. Amigado com fé, casado é. Meu Deus, inventaram essa frase no inferno e com Tião Macalé. Nojento! Sabe? A sexualidade, hoje, entre os jovens, é assim, ó, podemos praticar sexo maritalmente, porque vamos casar. Tenho a certeza que nós vamos casar. Então, já que nós vamos casar, a gente pode praticar sexo antes do casamento, contanto que nós não fiquemos grávidos, porque aí, mas se der barriga, olha, transar pode, contanto que não fique grávido, porque se engravidar, acabou, aí a gente vai para o inferno. Vocês estão entendendo como é que esse relativismo cai na Bíblia e cai na questão da Bíblia, na teologia, e atinge a sexualidade, que é uma das áreas mais sensíveis da humanidade? 3 áreas arrebentam o ser humano, é o poder, o dinheiro e o sexo, sendo que o sexo é o primeiro. Porque poder precisa ter dinheiro. Dinheiro você precisa ter poder. Mas sexo você faz sozinho, inclusive. Então vamos entender que, infelizmente, essa área é uma área que tem a libertinagem, não é nem liberalidade, a libertinagem está geral na igreja. E, infelizmente, gente, nós estamos vivendo uma batalha dos últimos dias. As pessoas estão, porque relativizar, morar junto já é casa, porque está relativizando, voltamos. Ecumenismo, relativismo, sexualidade, gente. Isso é uma batalha espiritual. Isso, seriam como nos dias de Noé, casam, se dão em casamento. Mateus 24, 25, Jesus fala no sermão profético. E a gente tem que lembrar disso. Meu irmão, não dá para negociar. Chega na minha igreja, pastor, estou amigado. Vamos casar? Eu não vou rejeitar a pessoa, pelo amor de Deus. Pastor, no momento eu estou com um problema assim na documentação. Eu aguardo, filho. Já guardei de vários na minha igreja. Vamos acertar, então, suas documentações? Vamos. Era viúva, questão de pensão. Então, vamos acertar para a gente poder casar? Tá, porque se eu negociar com um, vou ter que negociar com todos. E eu estou relativizando o evangelho. E se eu relativizo, eu vou dizer que na minha igreja pode entrar tudo, ficar tudo. Está tudo certo. Jesus ama a todos. Por fim, gente, ecumenismo, relativismo, sexualidade. Por fim, a revolução financeira. A revolução financeira, gente, ela trouxe para a igreja, né? A revolução financeira para a igreja gerou uma ganância nos crentes, nos cristãos, nos evangélicos, e aí eu não sei mais em quem. Não tem que ter festa, tem que ter celebração e tem que ter consagração. Mesmo nos tempos bíblicos, os líderes das casas, os pais, os rabinos consagravam os casamentos. Na Bíblia você não vai ter amiga, ninguém está amiga. Na Bíblia não tem ninguém amigado. Todo mundo é abençoado. Ou pelo patriarca, ou pelo sacerdote, ou por um profeta,
alguém abençoava os casamentos na Bíblia. Nunca era só chegar e... Não, tinha testemunha, até porque casamento, biblicamente falando, dentro do contexto judaico, é algo muito sério, tá bom? Então vamos lá. A revolução financeira, a gente trouxe ganância. E não adianta falar que é só universal. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Não se ofendam, por favor. Não se ofendam, por favor. Só existe traficante porque tem consumidor de drogas. Só existe a prostituição porque tem quem pague para fazer sexo ou para ter relações sexuais. A indústria do cigarro e da bebida destilada alcoólica só existe porque tem pessoas para consumir o cigarro, a cachaça, o uísque. Ou seja, nenhuma fonte existe por si só. Ela vem como fonte, mas quanto mais é usada, mais forte ela fica. No dia que ninguém quiser fumar maconha, cheirar cocaína, fumar crack, os caras vão morrer de fome, ou eles vão ter que fumar tudo até morrer. Ou vão cheirar tudo até morrer. Enquanto houver gente que paga, que compra, o traficante vai existir. Enquanto houver gente que bebe cachaça e outras bebidas, cerveja, a indústria vai se fortalecer. Enquanto houver gente que fume, a indústria do tabaco estará aí. Então vamos entender uma coisa? A Universal começou esse movimento de prosperidade. Ponto. É verdade. Ela foi uma das grandes, mas não foi a única. Nós temos a Renascer em Cristo. Nós temos a Internacional. Nós temos hoje a Mundial. Nós temos hoje a Mundial, Universal. Todas essas neopentecostais pós-modernas, elas vêm forte na questão do dinheiro. Tá? Elas vêm forte. Campanha, envelope, campanha, menorá, mesuzá, arquinha, chave do empresário, calendário da bênção, calendário judaico do dia da primícia. Tá, os caras inventam, os caras são fera. Deveriam estar dando aula de PhD em marketing. Rapaz, os caras são fera. Eles conhecem bem a questão do produto, da praça, do preço e da promoção. Os 4 P's os caras têm na palma da mão. Ok. Aí vamos chegar aqui e detonar. Detona Macedo, detona Valdemiro, detona R.R. Soares, detona o apóstolo Hernandes, vamos detonar todo mundo. Ok, beleza. Mas olha só, eles só prosperam porque as igrejas estão lotadas. Se não houvesse ninguém lá para correr atrás de dinheiro, se não tivesse ninguém lá atrás de grana ao invés de Jesus, se não tivesse ninguém lá e as pessoas pensando assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não andeis ansiosos com o que é vez de comer, vestir ou calçar, porque essas são as preocupações dos ímpios, dos gentios. Jesus falando para os judeus. Olhai os lírios do campo, olhai os pardais. Ora, se Deus cuida da erva que cresce hoje e morre daqui a pouco, e cuida do pardal, vocês são melhores e maiores que os pardais. Vocês são a imagem e semelhança do Pai. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, se todo cristão se baseasse nesse contexto cristão, porque quem falou isso foi Jesus, não fui eu, não foi pastor nenhum. Eu garanto a vocês que essas igrejas que prometem dinheiro, que prometem prosperidade, que prometem riqueza, elas estariam vazias. E se elas fossem vazias, não seria um case de sucesso. O problema é que se nós temos essas igrejas que justamente trouxe a Revolução Financeira, é porque temos um povo interesseiro, mau caráter, de formação de caráter ruim, feiticeiro, porque participa das feitiçarias, adúlteros, porque adulteram, e presta atenção, a palavra adulterar não tem só cunho sexual, adulterar significa subverter, trocar, inverter. Adúlteros, biblicamente falando, adulteram a Bíblia e participam disso em conluio com esses líderes. Eles são os corruptores e essas pessoas são as corrompidas. Não tem essa com Jesus. Eu fui enganado. Não. Você sabia, você foi lá e pegou R$1.000 e botou no envelope porque você queria. Ninguém dá R$1.000 à toa. Ou você dá porque verdadeiramente você semear numa obra e seu coração está livre, ou você dá porque você quer ganhar alguma coisa. Então essa revolução financeira é outra batalha espiritual. Por quê? Por que é uma batalha espiritual, pastor? Porque eu citei aqui Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, citei o Duque, citei o apóstolo Hernandes, citei entre outros. Só que aconteceu, por trás deles vieram o quê no trenzinho? Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da dinheirama só não vai quem já morreu. Aí, pastores batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais foram criando novas denominações e a galera veio atrás, saíram das suas igrejas,
montaram novas denominações. Quando não montaram suas denominações, se alienaram das denominações, ou seja, presbiteriano independente, batista independente, assembleia independente, para poder jogar essa nova ideologia, essa revolução financeira nas suas próprias igrejas, porque, cara, tá todo mundo ficando rico, por que eu vou ficar aqui? Pô, tá maluco? Passou pastor com a minha família passando fome aqui nessa igreja, não tem nem salário direito, os caras lá estão andando lá de Rolls Royce, BMW de 500 mil, e eu aqui com um Corsinha que engasga, um Corsinha com epilepsia, tô aqui eu andando a pé, andando de bicicleta, tá louco, meu irmão? Não, os caras lá, se fosse ruim, Jesus já tinha matado, se fosse ruim, Jesus já tinha feito alguma coisa, só tá crescendo, então é sinal de que não é ruim. Olha o relativismo entrando na revolução financeira. Vocês estão entendendo, gente? Como é que é tudo articulado? Ecumenismo, relativismo, sexualidade, revolução financeira. Poder, dinheiro, sexo. Bateu aonde? Poder, dinheiro, sexo. Vocês estão compreendendo, gente? A resenha está clara para vocês. Isso é batalha espiritual, tá? Quem gosta das quintas de batalha, preste atenção. Isso é batalha espiritual. É só que é batalha espiritual estratégica, ela é silenciosa. Tem gente que quer ver demônio, quer ver Beuzebu, Asmodeus, quer ver Leviatã, não quero ver, não. Quero ver Jesus. Só que eu preciso entender que eu estou dentro de uma batalha, eu estou num campo de batalha. E aí eu tenho que olhar para a minha igreja, uma autoanálise crítica, uma autoanálise muito crítica de quem sou eu, quem é a minha igreja, em que contexto eu estou. Será que eu não estou dentro desse contexto aqui, não? Será que eu não estou vivendo o ecumenismo? Será que eu não estou vivendo o relativismo? Será que eu não estou relativizando a igreja? Não, nada a ver, cara. A igreja pode, o irmão pode tomar um vinhozinho, não, tem nada a ver. Eu já pensei assim, irmão, confesso. E Deus falou, você está redondamente enganado, tu vai para o inferno, meu filho. Eu falei, epa, misericórdia, pai, foi mal. Desculpa aí. Porque o relativismo é assim, não, mas é cultural. O que é bom para você não é bom lá, então esquece, irmão. Oh, isso aí é para você. Só que a Bíblia não pode ser relativizada. Se ela diz sim, sim. Não, não. Passou disso, é procedência maligna. Só que o relativismo diz que não, que pode dançar. Tem gente, tem crente aí que dança no TikTok, música do MC Kevin, né, que morreu agora. Tem crente aí que quando tem festa de 15 anos de casamento de crente, uhul! Se você, eu acho interessante, o pastor prega, eu já falei, não me chamem para pregar. Eu vou como convidado, sento na mesa, como, bebo e vou embora. Agora, não me chamem para pregar num 15 anos. Não me chamem para pregar num casamento, para depois de tudo que foi pregado, porque eu vou fazer como os Boanerges. Desça fogo do céu e consuma essas pragas, Deus. Já falei, não, já dou o recado aqui ao vivo para todo mundo que vai me ver. Negativo. Negativo, 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 negativo. Revolução financeira, gente, está gerando uma ganância. Sabe, uma coisa é você ler a Bíblia e falar, não, a Bíblia me dá direito à prosperidade de Deus. A Bíblia fala justamente do que o melhor dessa terra seriam para nós. Efésios capítulo 1, Paulo fala de abertura dos olhos, do coração daquele povo, para que eles entendessem quais são as riquezas da glória em Cristo Jesus nas regiões celestes. Ou seja, a gente não precisa forçar a barra, irmão. Não precisa forçar a barra, minha irmã. A gente não precisa forçar a porta do céu. Olha só, a porta do céu não é arrombada. Você não arromba. A porta do céu está aberta. Agora, é o seguinte, ela tem um sistema de trava. Só entra quem estiver com o coração no reino dos céus. Só tem acesso ao reino de Deus quem tem o reino de Deus dentro de si. Então não tente tomar as riquezas do céu na marra, porque você não vai tomar. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do homem. Isso é coisa que, infelizmente, o homem criou e a gente cai nessa balela. Ecumenismo, relativismo, sexualidade, revolução financeira, ganância. Estamos vivendo um tempo de ganância, a começar pelos pastores, gente. A começar pelos pastores. É uma ganância muito grande por dinheiro. Gente, a prosperidade é algo natural. Eu creio. Deus, sabe, eu creio na prosperidade de Deus para os servos dele, para os filhos dele, para o povo dele, para a igreja dele. A gente não precisa, a gente tem que trabalhar, tem que ser progressista. Estuda, meu irmão. Trabalha, meu irmão. Planeja, meu irmão. Seja generoso. Invista na vida das pessoas, invista na obra de Deus, invista nos seus estudos, tenha capacidade para gerenciar suas finanças, saiba lidar com o dinheiro que vem à sua mão, seja uma pessoa honesta, íntegra, te garanto que a prosperidade vai se manifestar na sua vida de forma natural.
Não condeno vinho, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo deixa bem claro, não vos embriagueis. Ah, mas quando Paulo fala não embriagar, ele diz que pode beber. Cuidado com o contexto, tá? Cuidado muito com o contexto. A maioria de nós não tem capacidade de gerenciar essas coisas. São coisas palativas. Gente, tudo que vem nos 5 sentidos vicia. Sexo vicia, comida vicia, bebida vicia, dormir vicia. Vamos tomar cuidado. Fumar vicia. Tudo que tem a ver com o senso dos 5 sentidos para a vida vicia. Então você tem que ter controle sobre o seu corpo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que dominar o meu corpo, eu tenho que dominar meus sentimentos, eu tenho que dominar meus instintos.